para realizar a mediação, algumas perguntas, alguns questionamentos, ok, professor? Daqui a pouco. O senhor está me ouvindo? Professor Marcos, o senhor está me ouvindo? Estou ouvindo, sim. Ok. Estou ouvindo, sim. Tá certo. Então, daqui a pouco já começamos. Eu vou, daqui a pouco, passar a palavra para o senhor. Tá? Tá bom, tá certo. Dando seguimento à informação sempre. Depois de todas as considerações iniciais, de abertura do presidente Alonso, doutor professor reitor Silvio Puga, doutora Diana Neves, presidente do Conselho de Cultura, professor Tenório Teles, e reforçando a presença do vereador Raif Matos, que é presidente da Comissão de Cultura da Câmara Municipal de Manaus, e mostrar para vocês também, já que estamos comemorando o centenário da Semana da Arte Moderna, uma obra do nosso artista amazonense, Oscar Ramos, aqui no fundo. Aqui ao fundo é uma obra modernista, professor Roberto Marcos Frederico. É uma obra modernista do nosso grande artista Oscar Ramos, saudoso artista Oscar Ramos, está aqui no fundo. E a preocupação do prefeito de Manaus, Davi Almeida, em fomentar a cultura através de atividades de grande importância como essa, é louvável. E, dando prosseguimento, eu quero anunciar o doutor Marcos Frederico Kruger, que ele é professor aposentado da Universidade Federal do Amazonas, UFAM, e pesquisador da literatura e da cultura da Amazônia. É autor de ensaios reflexivos sobre autores, obras e temas culturais alusivos à realidade amazônica. É doutor em letras pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro e destaca-se entre seus livros A Amazônia, Mito e Literatura, A Sensibilidade dos Punhais. Organizou, em parceria com o atual presidente do Conselho de Cultura, o escritor Tenório Teles, as antologias Poesia e Poetas do Amazonas e a Antologia do Conto do Amazonas. Atualmente, o doutor Marcos Frederico Kruger ministra aulas no programa de pós-graduação em literatura da Universidade do Estado do Amazonas. A palestra do doutor Marcos terá como tema Entre a Tradição e a Ruptura, a Semana de Arte Moderna, Entre a Tradição e a Ruptura, Fundamentos e Desdobramentos na Cultura Brasileira. E eu deixo vocês agora com muita honra, com vocês para iniciar a palestra, o doutor Marcos Frederico Kruger. Bom dia a todos os presentes. Agradeço a participação, agradeço ao Tenório Teles por mais uma vez ter me convidado para um evento dessa importância. Agradeço ao Neilo Batista, vice-presidente do Cultura, certo? A pessoa de quem eu saúdo os demais componentes da Bancos que fizeram a abertura. Agradeço sinceramente. A Semana de Arte Moderna é o marco entre a tradição e a ruptura. A tradição se caracteriza pelos estilos naturalista, parnasiano e simbolista. Entre esses três períodos e a eclosão do modernismo, nós tivemos um período que só existe no Brasil, que é o pré-modernismo, que, na verdade, não é um estilo de época. Foi uma criação para acomodar determinados autores que, não pertencendo ao passado, também não estavam ainda na vanguarda modernista. Né? Então, esse pré-modernismo é esse momento de
neutralização entre o velho e o novo. E que surgiu na Europa, o estilo de independência. Nós também fomos buscá-lo na Europa, como fizemos com os estilos anteriores. Em Portugal, eu chamo a atenção para um dos heterônimos de Fernando Pessoa, o Álvaro de Campos, que fez odes modernas, não é? Que era o poeta futurista. E também de Mário de Sá. O poeta intimista, voltei, cujo poema Manicure, é um exemplo das vanguardas futuristas. Né? Manicure, que deu manicure em português. Né? A história do futurismo realmente se confunde com a do seu líder, que é o Francesco Tommaso Marinetti, que nasceu em 1876 e morreu em 1944. Com mais de 30 manifestos sobre literatura, pintura, escultura, música, arte, mulher, moral, luxúria, e com suas conferências e suas manifestações polêmicas, além de escândalos em torno de sua pessoa, Marinetti exerceu, inegavelmente, grande influência em todas as literaturas modernas, mesmo quando elas, curiosamente, o negavam, como no caso dos primeiros modernistas brasileiros. Né? O Le Figaro, jornal de Paris, inclusive, ao colocar um manifesto do Marinetti, disse que o jornal já tinha servido de tribuna a vários manifestos e que oferecia, naquele instante, aos seus leitores o manifesto dos futuristas. E fez uma pergunta. É necessário dizer que deixamos ao signatário, no caso Marinetti, toda a responsabilidade de suas ideias singularmente audaciosas e de um exagero frequentemente injusto para com as coisas eminentemente respeitáveis, e felizmente por todos respeitadas, né? Quer dizer, essa pergunta do Le Figaro já afirma o que havia de transgressão. Marinetti propunha, é claro que depois ele aderiu ao fascismo, isso foi muito ruim, defendeu Mussolini, né? Mas ele criou algumas coisas boas para a poesia, como o fluxo de pensamento. Há até um poema do Oswald de Andrade, em que ele diz, ele não coloca vírgulas, porque o Marinetti abominava vírgulas, adjetivos. Isso, de certa forma, torna a poesia um pouco hermética. Então, um poema de Andrade vai clara que ele estava fumando cigarro e Tietê, ele está passeando às margens do Tietê. Né? Quer dizer, sem vírgula, sem nada. Né? Então, a história do... Rapaz, o áudio está dando problema. Quando ele redigiu a maior parte, o Marinetti redigiu a maior parte dos seus manifestos. E de 1919 em diante, quando se fundou o fascismo, e o futurismo se transformou em porta-voz oficial do partido. E aí houve muitas debandadas, evidentemente. Né? Bom, Marinetti chegou a fazer uma resenha sobre alguns futuristas do mundo e citou na América do Sul, além de vários hispano-americanos, o Almeida Prado, que deve ser o Décio de Almeida Prado, e o de Andrade, que deve ser o Oswald de Andrade, que foi quem andou pela Europa e trouxe o futurismo para o Brasil.
Bom, os modernistas brasileiros não quiseram ser chamados de futuristas por causa de uma blague, de uma brincadeira, talvez, do Oswald de Andrade, que era chegado a isso. Oswald de Andrade tinha uma coluna num jornal e escreveu uma crônica chamada Meu Poeta Futurista, que era sobre o Mário de Andrade, e que ele reproduzia um poema chamado Tu, do Mário de Andrade, que estava de acordo com as ideias futuristas, e ninguém entendeu nada. Esse Tu era São Paulo, ele está falando para São Paulo, e ninguém entendia nada, porque ele chamava de mulher lasciva, não sei, tá? E ninguém entendeu nada. E o Mário de Andrade veio a sofrer com isso, porque ele vivia de dar aula de música, e aí a coisa se espalhou, e acharam que ele era um maluco. E quando ele passava, as pessoas se cutucavam e diziam, lá vai o poeta futurista, né? Ele sofreu bastante, alguns alunos saíram das aulas dele, e, coitado, ele se viu em maus lençóis. E talvez por causa da adesão do Marinetti ao fascismo, eles não quiseram mais ter chamado de futuristas. E se resolveram fazer, então, se chamar de modernistas, né? Na verdade, o modernismo começou em 1917 com a exposição da Anita Malfatti. Quando eles fizeram a Semana de Arte Moderna em 22, foi uma coisa artificial, que era para coincidir a Semana de Arte Moderna com o centenário da independência do Brasil. Quer dizer, 100 anos da independência e o início de uma nova independência, a independência literária do Brasil. Bom, foi um momento infeliz de um autor que eu admiro bastante e que me direcionou para as letras a partir do momento em que eu li o seu primeiro livro. Esse autor é Monteiro Lobato. Ele escreveu um texto chamado Sobre a Exposição Malfatti, que entrou para a história com o nome de Paranoia ou Mistificação, em que ele lascava, né, detratava, ironizava, debochava da exposição de Anita Malfatti com os seus quadros modernistas, que fugia daquela concepção tradicional de pintura, não é? No que os novos pintores estavam certos, porque aquele estilo tradicional foi superado pela fotografia. Bastava fotografar, pronto, né? Quer dizer, a pintura tinha que ir além disso, tinha que mostrar aspectos que não eram revelados pela fotografia. E o Monteiro Lobato, ele diz coisas absurdas no artigo, como todas as artes são regidas por princípios imutáveis, leis fundamentais que não dependem do tempo nem da latitude. As medidas de proporção e equilíbrio na forma ou na cor decorrem do que chamamos sentir, não é? Enquanto a percepção sensorial se fizer normalmente no homem, através da porta comum dos 5 sentidos, um artista diante de um gato não poderá sentir senão um gato. E é falsa a interpretação que do bichano fizeram um totó, um escaravelho ou um amontoado de cubos transparentes, né? Quer dizer, é chato reconhecer isso, né? Esse momento de fraqueza do Monteiro Lobato. Como é que ele podia pensar assim? Mas o historiador Mário da Silva Brito, que escreveu a História Brasileira, só um volume que é sobre a Semana Moderna, nos diz que o artigo foi encomendado pelo Nestor Pestana, que era o redator-chefe de O Estado de São Paulo, um jornal sempre conservador. E que o Lobato fez, porque era empregado da empresa, e fez. Mas não é, ele talvez pensasse um pouco assim também, já que ele, como desenhista, ele não evoluiu, era um tosco desenhista. Ele foi muito bom na literatura infanto-juvenil e também nos seus contos, né? Só que a literatura infanto-juvenil
ela obscureceu esse talento que ele tinha para a literatura adulta, digamos assim. E contos muito bons, certo? Bom, então, o início do século XX foi uma época de mudanças, né? Nós temos um momento de esperanças. Mesmo os brasileiros achavam lindo a fumaça negra saindo pelas chaminés da fábrica, né? Tudo aquilo era sinal de progresso. Hoje em dia a gente sabe o que isso tem de ruim, né? Bem, foi um momento em que, em 1917, aconteceu a Revolução Russa, né? E foi uma esperança para o mundo, né? Mas por causa do aprofundamento das desigualdades sociais. Tá? Então, esse novo tempo que surgiu foi precedida, como eu já falei, por esse momento de gestação, que foi o pré-modernismo, e vai de 1902 até 1922, quando acontece a Semana de Arte Moderna. Então, voltando ao pré-modernismo, ele não correspondeu a um projeto literário. Não foi um grupo de autores identificados com um ideário estético definido. O pré-modernismo foi, na verdade, um período de transição para o modernismo. A produção literária pré-modernista é sintomática e expressiva das mudanças que se operavam na maneira de sentir e perceber a sociedade, e principalmente assumir um compromisso crítico e libertário diante da existência. Não se concebia mais uma postura de resignação e cumplicidade com as injustiças sociais. Essa produção literária das duas primeiras décadas do século XX correspondeu a um esforço de expressão da realidade brasileira. Define-se pela ruptura com as velhas concepções parnasianas, simbolistas e naturalistas ainda em voga. Bom, quais são os autores que produziram no pré-modernismo? Quais aqueles que ficaram no cânone? Augusto dos Anjos na poesia, Lima Barreto, Euclides da Cunha e o próprio Monteiro Lobato. Também nessa fase, eu particularmente incluo Menotti Del Picchia, comumente colocado no modernismo por historiadores e os didatas da literatura, né? Porque ele participou da Semana de Arte Moderna, aderiu aos modernistas, mas a obra dele não é modernista. É o que acontece com o poema Juca Mulato, que é uma longa cantiga de amor, né? Uma longa cantiga de amor, mas e que com alguns aspectos românticos, que não é modernista, embora seja um poema de excelente qualidade. Então, esses autores, eles romperam com o academismo e os temas do passado. Do ponto de vista temático, os autores do pré-modernismo destacam-se pela atitude crítica e de denúncia da realidade nacional. Rompem com as visões idealizadas e literárias. O que importa é retratar o Brasil real, não oficial, país de homens esquecidos e injustiçados no sertão nordestino, nas regiões mais longínquas e também nos subúrbios das grandes cidades.
São homens que têm em comum a condição de vida miserável, a pobreza, a ignorância e a exclusão social. Augusto dos Anjos tem uma visão cientificista e certo fatalismo em face do destino humano. O poeta paraibano é o pessimista. Lima Barreto é adepto do Floriano Peixoto e da República, e que Lima Barreto desconstrói essa visão idealizada. São Esse microfone está ligado aqui. a toda hora caindo a conexão, desculpem-me, né? Mas um conto expressivo do Lima Barreto se chama Nova Califórnia, em que ele trabalha com o mito de Fausto. É um mito alemão em que o Fausto, o Dr. Fausto, até passar agora uma série aí no canal Film and Arts, sobre isso, né? Em que ele vende a sua alma, o diabo em troca de dinheiro, de fama e tudo. Lima Barreto transfere essa temática para uma cidade do interior chamada, imaginariamente, né, chamada Tubiacanga. Bem, agora passando, o Euclides da Cunha é autor de um livro seminal, que é Os Sertões, né, e passemos agora a transgressão, né, que é o Mário de Andrade, que diz que o passado é lição para se meditar e não se reproduzir, né? Ou seja, com isso ele estava mais lançando um dos fundamentos do modernismo, né? A renovação da arte. Mário de Andrade foi o grande teórico do modernismo, um grande nome para mim, certo? Muita gente admira o Oswaldo de Andrade, eu acho que não. O Oswaldo de Andrade era um pegado a Blagues, não fez, a exceção de um romance, a poesia dele é fraca. A do Mário de Andrade, apesar de não ser estudada, é uma poesia muito vigorosa. E Mário de Andrade escreveu um livro mais importante, talvez um dos mais importantes de nossa literatura, que é o Macunaíma, e que foi ele que segurou as pontas, teoricamente, do modernismo. Estudava folclore, música, era crítico literário, romancista, poeta. O Mário de Andrade foi um dos maiores intelectuais deste Brasil, né? Então, aproveitando a data do centenário da independência do Brasil, em 1922, esses novos artistas, os modernistas, decidiram organizar um grande evento cultural, uma exposição das manifestações artísticas modernas. Esse clima aconteceu e se chamou como a Semana de Arte Moderna, entre 13 e 18 de fevereiro de 1922.
Na verdade, foram apenas. Não sei se estão me ouvindo. Tá, então, estão me ouvindo? Sim, professor. Pode prosseguir, professor Marcos, estamos lhe ouvindo. Estão me ouvindo? Sim, sim, estamos ouvindo. Pode prosseguir, tá? Tá bom. Pode prosseguir. Tá bom. Tá bom. O palco desse acontecimento, a Semana de Arte Moderna, foi o Teatro Municipal de São Paulo, né? E ali é sabido que eles eram vaiados, jogavam ovos, jogavam tomates nele. E o Mário da Silva Brito, de quem eu já falei, revela uma coisa muito interessante, que aquelas manifestações de vaias, de agressões, foram encomendadas pelo Oswald de Andrade. Essa aqui. Caiu a conexão. Pode prosseguir. Eu acho que nós estamos com algum problema de conexão, professor. E nós estamos tentando resolver. Então, aquelas manifestações agressivas foram encomendadas pelo Oswald de Andrade. Pensemos bem. Se tudo fosse legal, se eles fossem aplaudidos, os jornais não dariam muita atenção. Havendo aquelas agressões, os jornais estamparam, não é? Professor, mais um problema aqui de conexão. Mais um problema de conexão. Acho que voltei, né? Voltou. O senhor voltou agora. Pode prosseguir. Estou ouvindo muito mal. O senhor está me ouvindo? Tá bom. Então, o Oswald de Andrade é que encomendou e jogavam ovos deles e tudo. Houve até um episódio muito... Eu estou ouvindo, e você está me... Oi, professor. Pode seguir. Pode prosseguir, professor. Professor, mais um probleminha. Um momento só, tá, professor? Vai já voltar o seu áudio. Corta um pouquinho o áudio. E fala. Da arte moderna de 1922, estamos com problemas de internet, problemas técnicos, mas já estamos resolvendo.
professor já está voltando, ok? Estão me ouvindo? Professor, o senhor acabou de voltar. Pode Tá. retomar. Eu estou ouvindo muito bem você. Ok, o senhor pode retomar, tá? Já? Ok, professor, pode retomar. Meu Deus do céu. Tá. Sumir, você me avisa. Ok, Tá professor. bom. Bem, então houve isso. Houve até um episódio interessante. Tá. Houve até um episódio interessante. Não é possível isso. Tá. Está existindo um problema de Tá. internet que talvez possa ser da sua área, aonde o senhor está. Mas vamos tentar Pode continuar. ser. O senhor pode continuar, Tá tá? bom, tá. Tá. Então, houve até um episódio com Vila Lobos que foi o seguinte: ele estava com um calo arruinado, como se dizia, um calo no pé, e ele foi todo de fraque e um sapato, um pé no sapato e o outro numa chinela. E aí acharam que era arte moderna aquilo, né? Muito interessante isso. Bem, há dois, para consagrar, eu vou ter que terminar, desculpem, porque está me irritando isso, deve ser minha internet, peço desculpas. Então, sabemos tudo que o modernismo representou, não é? Há dois poemas que consagram a vitória do modernismo sobre o parnasianismo. O primeiro é No Meio do Caminho, de Carlos Drummond de Andrade, o segundo é O Cacto, de Manuel Bandeira. Esse poema, No Meio do Caminho, deu muito problema para o Carlos Drummond de Andrade, porque ninguém entendia direito e achavam aquilo uma piada, que é aquele poema que diz assim: no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra, no meio do caminho tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho, no meio do caminho tinha uma pedra, né? Quer dizer, aparentemente isso é uma brincadeira, mas não é, certo? O caminho é o modernismo, né? Que achou o caminho. Só que no meio do caminho tinha uma pedra. Essa pedra é o parnasianismo, porque que trabalhava com esculturas, com imagens, não é? Isso tudo significava a pedra, aquele obstáculo que eles encontravam, que não foi fácil a consagração do modernismo. Inclusive, no Amazonas, adiantando o que talvez outros colegas, outros professores falem, só houve duas manifestações modernistas. As outras todas continuavam dentro do parnasianismo e do simbolismo. Então, quando ele diz assim, no meio do caminho tinha uma pedra, os modernistas querendo passar e o parnasianismo colocando obstáculos, né? Tá? Então, é isso. E o Drummond, coitado, ficou conhecido como o poeta da pedra. E outra coisa, criticavam porque ele colocou, tinha uma pedra, teria que ser no vernáculo, havia uma pedra. Só que os modernistas buscavam uma aproximação com a linguagem popular, né? E não com a linguagem
estabelecida pela gramática normativa, né? Olha só, até o Oswaldo de Andrade tem um poema chamado Senhor Feudal, em que ele diz assim, era aqui com história, eu boto ele na cadeia, né? Quer dizer, eu boto ele, não é, né? Certo? Não é uma construção autorizada pela gramática normativa. Então, esse foi o primeiro poema, no meio do caminho, a consagrar, a louvar a vitória do modernismo. Essa é a interpretação que tem que se dar ao poema, né? O outro poema é o Cacto, em que o cacto representa o parnasianismo. E o tufão, que vai aparecer, é o modernismo. E o cacto nos diz assim, olha, o cacto. Aquele cacto lembrava os gestos desesperados da estatuária. Laocoonte constrangido pelas serpentes, Ugolino e os filhos esfaimados. Evocava também o seco Nordeste, Carnaubais, Caatingas. Era enorme, mesmo para esta terra de feracidades excepcionais. Um dia, um tufão furibundo abateu pela raiz. O cacto tombou atravessado na rua, quebrou os beirais do casario fronteiro, impediu o trânsito de bondes, automóveis, carroças, arrebentou os cabos elétricos e durante 24 horas privou a cidade de iluminação e energia. Era belo, áspero, intratável, né? Então, o cacto lembrava os gestos desesperados da estatuária. A estatuária é o gesto de fazer, é a arte de fazer estátuas, né? E o parnasianismo se ligava muito a isso. Esse Laocoonte, constrangido pelas serpentes, é a forma do cacto, que lembra o poeta, esse Laocoonte. Quem é Laocoonte? Laocoonte era um adivinho que morava em Troia. Quando os gregos quiseram entrar em Troia, os gregos não conseguiam entrar em Troia, inventaram aquela artimanha do cavalo de pau, que era oco, e onde Ulisses ficou com seus guerreiros ali dentro. O Laocoonte, que era adivinho, disse que não levassem o cavalo para dentro, porque alguma desgraça ia acontecer. Ele não sabia exatamente qual ardil, mas como era adivinho, ele provou que ele disse que haveria um desastre em Troia. Só que aí Netuno, que auxiliava Ulisses, mandou 2 serpentes suas que saíram do mar e enlaçaram o Laocoonte e ele se retorcia apertado pelas serpentes. Então, para o poeta, aquele cacto lembrava o Laocoonte. E essa referência é pertinente porque os parnasianos trabalhavam muito com a mitologia grega. O Golino e os filhos esfaimados é um episódio da Idade Média em que o Ugolino foi colocado numa torre com os filhos e colocados lá para morrer. Não tinham água, não tinham comida, nada, né? Então, como o parnasiano é muito seco, né? O poeta não se colocava, essa era a proposta do parnasianismo, ser o máximo possível de objetividade, ele imagina que o cacto, através do cacto, ele se lembra de Ugolino. Olha, evocava também o seco Nordeste, Carnaubais, Caatingas. Era enorme mesmo para esta terra de feracidades excepcionais. O que ele quer dizer com isso? Que o parnasianismo predominou no Brasil inteiro, né? Muito tempo. Aí, um dia, um tufão furibundo abateu pelo raiz. Que tufão é esse que acabou com o parnasianismo? O modernismo, né? E o cacto tombou atravessado na rua. Quebrou os beirais do casario fronteiro, impediu o trânsito de bondes, automóveis, carroças, arrebentou os cabos elétricos e durante 24 horas privou a cidade de iluminação e energia. Quer dizer, olha só, bonde na época era um avanço tecnológico, né?
Então, ele quer dizer que os parnasianos eram contra o progresso. Por isso é que, ao tombar, ainda assim, ele era contra o progresso. Ele arrebentou os bondes, impediu o trânsito de bondes, automóveis, arrebentou os cabos elétricos e privou a cidade de energia. Aí, diz assim, era belo, áspero, o final do poema. Porque essa imagem. Então, esses dois poemas consagram a vitória da transgressão sobre o passadismo, né? Eu não falo da geração de... Oi, professor. Oi, professor. Você está me ouvindo, professor? Oi, professor. Um momento, professor, tivemos um problema técnico, já vamos retornar. Oi, falar da geração de 30%. Voltou, professor. Oi, está me ouvindo? Está me ouvindo? Voltou. O senhor pode prosseguir. Hoje não, eu estou ouvindo. O pessoal da técnica, o professor saiu. Pronto, Voltou. voltei, tá? Voltou, professor, voltou. Tá. Eu já vou concluir, certo? Eu sei que houve o atraso e também teve esses problemas, não sei se meu, se de vocês, mas, de qualquer maneira, eu peço desculpas, porque foi meu, né, foi da área aqui, mas eu não vou falar da geração de 30, porque está fora do tema da Glesta. A geração, quando surgiu, o modernismo já estava consagrado, não é? O modernismo, segundo o meu ponto de vista, só vai ser contestado com a geração de 45, não da forma como ele contestou o parnasianismo, principalmente, tá bom? Então, eu agradeço a atenção dos que me ouviram, agradeço mais uma vez o convite que me foi feito, espero ter dado alguma informação relevante para vocês. Muito obrigado. Tá bom? Professor, nós que agradecemos a sua presença e pedimos desculpa também por alguns problemas técnicos. Infelizmente, a questão da internet no nosso estado inteiro é uma problemática, mas foi muito proveitoso. Nós tivemos várias perguntas, mas, infelizmente, por conta do tempo e dos problemas, vamos enviar para o senhor, para posteriormente o senhor responder para os professores e alunos e universitários que enviaram as perguntas. Tá, professor? Muito obrigado. Ou não, pode enviar que eu responderei. Obrigado. Tá? Ok, Tá bom, professor. até logo. Um abraço. Na sequência.